O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Rafael Santos, muito bem-vindo de volta ao Gregário Cycling. É um prazer ter sua companhia aqui no podcast. Prazer é meu, Leandro. Agradeço mais uma vez o convite e satisfação estar aqui mais uma vez. Para quem não sabe, você já esteve aqui com a gente na época da Volta da Espanha, em 2021, até contou um pouco da experiência lá naquela edição da Vuelta, mas contou também a sua história, uma história muito legal de um brasileiro que é médico da equipe Ineos. E nessa temporada, Rafael, uma temporada especial, né? Porque você fez a temporada inteira com a equipe, fez Giro de Itália, fez Tour de France, imagino que foi uma temporada muito longa para você, o que até contextualiza um pouco o nosso tema agora, que é para falar um pouco do off-season, de como é que se encerra uma temporada, como é que se começa outra, do ponto de vista de um médico da principal equipe do pelotão World Tour. Obrigado mais uma vez, né, por essa possibilidade, mas eu queria que você contasse um pouco do que foi esse ano, de como é que foi essa experiência com a equipe Ineos. Olha, acho que a definição desse ano realmente foi intensidade, né? Foi um ano muito intenso. Comentava antes que a gente tem que ter cuidado com o que pede às vezes, né? Porque final do ano passado eu vinha com uma certa insatisfação, assim, um pouco de questões pessoais de trabalho, de talvez não estar sendo capaz de extrair o meu máximo em termos do dia a dia de trabalho. Na época eu estava trabalhando no Qatar, e também na equipe, mas eu vinha buscando algo mais, assim. E aí, com algumas circunstâncias dentro da equipe, o então chefe médico da equipe, por questões de saúde, acabou tendo que buscando, né, sair dessa posição, e aí pintou essa oportunidade de eu entrar na equipe aí como tempo integral, como líder aí da parte médica da equipe. E eu topei o desafio. E acho que atingiu tudo que eu buscava e até um pouco mais. Que teve um ano extremamente intenso já. Eu saí do Qatar, eu morava em janeiro. E já em janeiro, no primeiro camp de treinamento, tivemos um acidente bastante grave com o principal atleta da equipe, né? E o principal atleta do ano em questão, né? Desse ano, que era o objetivo principal, era o Tour de France. Então já começou com, como a gente diz, full gás, assim. Você assumiu o controle da história. O Egan Bernal sofre aquele acidente gravíssimo, né? Batendo na traseira do caminhão, literalmente caindo no seu colo ali para lidar com uma situação como essa. Como você mesmo disse, o líder da equipe para o Tour de France teve toda a temporada dele atrapalhada ali, conseguiu voltar até o final do ano. A gente vai voltar a falar um pouquinho do Egan depois, que a gente tem uma série de curiosidades sobre ele, mas voltando à sua temporada, eu acabei te interrompendo. Quantos dias na estrada, mais ou menos? Quais foi o seu calendário? De corridas foram em torno de 140. Então, aconteceu essa questão de camp na Colômbia, viagens, aí eu fui para o Brasil, que nesse meio campo eu tive que levar a família para o Brasil e depois trazer a família para Andorra, né, onde eu estou vivendo agora. E aí, Giro de Itália, algumas outras corridas no meio, Tour de France, volta, Alemanha, camp em Andorra, Burgos. Então teve uma série de idas e vindas, e nesse meio do caminho fazendo mudança, trazendo a família, encontrando escola para filha, fazendo transferência de residência. Então foi meio que trocar a roda na descida, assim, né? Tendo que fazer tudo em movimento. Mas acho que satisfação bastante grande, muito trabalho, mas extremamente contente com o crescimento pessoal, com o desenvolvimento e com os resultados obtidos em geral. Rafael, é quase como se você quisesse que 2023 fosse mais leve. Você falou, não, eu quero alinhar e correr no pelotão do Tour de France, que acho que eu vou me cansar menos no ano do que como chefe médico da Ineos, né? Basicamente. Muita gente me fala aí, ciclistas, Rafa, fala, Nico, aproveita, cara. Você vive muito bem, se não sabe ainda. Você vai ver quando acabar a tua carreira no ciclismo profissional o que é trabalhar de verdade e como muda a tua rotina. Uma pergunta, Rafa, você estava comentando que entrou full time também na equipe esse ano, e eu que acompanho também através de você, tem o Aitor que me ajuda e sempre esteve aí por trás como um guru na minha preparação, que tomou a parte meio aí da chefe de nutrição, direção do aspecto nutricional da fisiologia da equipe. A gente vê que a Ineos está passando por uma mudança no corpo científico da equipe também, né? Eles estão buscando uma renovação e entrando muita gente nova. Você enxerga
enxerga isso também? Sim, acho que acredito que é uma tendência natural, né, de uma equipe que se consolidou como vencedora e como inovadora numa série de questões, mas assim como alguns ciclistas, né, foram saindo da equipe, até por questões pessoais, por ajustes e por um pouco de mudança filosófica, um pouco na questão de trabalho, teve também essa renovação em termos de equipe, assim, com um foco assim, em buscar essa renovação, pessoas alinhadas com a novidade, com os desafios e com uma certa gana de apresentar resultados, né? Com a intenção de alinhar isso com o pensamento da equipe, com também a presença de jovens atletas ingressando na equipe, e mesmo atletas mais velhos tentando dar uma ajustada e eventualmente modificar um pouco uma linha de pensamento mais antigo já. Você chegou a viajar para a Colômbia, Rafael, quando soube do incidente com o Egan Bernal? Eu estava lá, eu fiz o primeiro atendimento dele. Olha, eu não sabia disso. Não, nós estávamos em treinamento, né? Então, assim que teve o acidente, o carro onde eu estava, que tá uma diferença bem curta de 2-3 minutos, a gente foi direto pro local. Tive, de certa forma, a sorte de estar na hora certa com as pessoas certas e com a possibilidade de ter um hospital muito boa experiência em trauma, de relativamente fácil acesso. A gente estava mais ou menos uns 20 minutos do hospital, que era um hospital de referência para trauma. Casualmente, naquele dia, todos os profissionais que a gente necessitou do ponto de vista de especialistas estavam de plantão no hospital. Então não teve que esperar ninguém chegar, estava todo mundo ali. Então são uma série de coisas que acontecem às vezes na vida, de coincidências que acho que o desfecho final é, primeiro, ter sobrevivido sem nenhuma maior sequela do ponto de vista neurológico, ter chegado ao hospital sem choque hipovolêmico, sem grandes perdas sanguíneas. Acho que tudo coincidiu para realmente dar certo. Engraçado que eu ia te perguntar sobre como foi vê-lo voltar a competir do ponto de vista de quem é médico da equipe, mas isso ganha ainda um contorno especial de alguém que estava lá, de quem acompanhou ele logo depois do incidente. Assim, como é que é a sua reação ao ver um ciclista que sofreu mais de 20 fraturas, né, traumas severos ali, passou por um longo período de recuperação, voltar a competir ainda no mesmo ano, como médico, assim, como é que é a sua satisfação de ver isso se completar, né? Porque muita gente achou que ele não ia nem poder voltar a pedalar. Sim, o fato de eu estar tão perto, né, quando aconteceu e do atendimento inicial, de ver ele, né, no chão, nas circunstâncias que estava, ver a progressão, toda a recuperação e estar de novo em corrida, né. Cara, eu sou muito profissional na relação de trabalho, eu tenho uma relação muito próxima com o Egan em função disso, né, mas, cara, quando eu vi ele de novo na primeira corrida, no retorno, assim, e a gente fez algumas corridas juntos depois, emociona, cara, emociona, assim, você vê, assim, passa um filme na cabeça de tudo que aconteceu, toda a luta, você vê toda a dedicação, dia a dia, físio, não conseguir caminhar no início, né, ter que usar suporte para caminhada, colete, muita dor, limitação de uma série de coisas, e aí você vê de novo ele na bike, na frente do pelotão, tirando para os outros. Isso, ele fez isso, né? Participando, se comprometendo mais do que o 100%, cara, para mim foi muito gratificante poder não só ver, mas estar junto, assim, né? Então isso para mim foi fantástico. A tua experiência médica e lidando com atletas de alta performance e tendo essa triste oportunidade de estar junto do Egan, mais rica porque você é um especialista, como é que você compara um atleta amador de um atleta de alta performance quando acontece uma situação traumática como essa? A reação que essa pessoa tem na tua experiência clínica e médica, um atleta de alto rendimento e um amador quando passa por um acidente sério? Acho que muitos das valências aí fisiológicas que fazem eles atletas de elite, né, e de tão alto rendimento, são as grandes responsáveis por facilitar aí toda a recuperação de uma maneira bastante diferente, mais rápida, né, do que um atleta amador ou um sedentário, principalmente, né, por essas questões, a capacidade cardiovascular, a janela de
batimentos cardíacos, de repouso até uma situação máxima, a capacidade máxima de oxigênio, a recuperação da questão das fraturas, toda a capacidade nutricional e, além disso, de todo o suporte externo que é possível receber, né, desde nutrição, recuperação, sessões de físio, tudo isso tem seus custos, né, o atleta amador tem talvez mais dificuldade de acesso a tudo isso. Então, essa combinação de suporte externo com características individuais, acho que são os grandes responsáveis por essa recuperação tão rápida. E, especificamente no caso do Egan e de atletas de alto rendimento e com situações graves, é sempre o fator mental, assim, a questão de pensamento positivo, de buscar a melhora, o desafio, encarar como uma situação de superação e não de frustração. Acho que, assim, nesse caso específico, uma grande questão mental foi muito importante com todas essas outras questões que eu comentei. Antes de a gente entrar na parte do off-season, de fato, ali, de perguntar um pouco de como é que foi o final da temporada, uma pergunta que a gente queria ter te feito lá no meio do ano é o trabalho com o Carapaz no Giro de Itália, que ele tinha a camisa rosa, ele carregou até a última etapa de montanha nas Dolomitas, mas muita gente tinha ali a aflição de saber que ele tinha um problema e que ele precisava conviver com esse problema para conseguir, além da briga com os outros rivais, ele também tinha uma briga com ele mesmo para resistir ao máximo. Como é que foi viver isso do carro da equipe, de ter que fazer o possível para que o principal nome da equipe ali conseguisse fazer tudo que ele era capaz de fazer em prova? Eu acho que o Giro, para mim, foi uma experiência muito, muito incrível, assim, né? Porque o Giro tem seu brilho especial, né? É um dos grandes tours extremamente intensos e, ao mesmo tempo, tem um sacrifício, muita montanha, etapa de chegar em Porto duríssimo, né? Um dos grandes papéis do médico do esporte, principalmente o médico de ciclismo, é esse, tentar dar o máximo do suporte médico para atleta, mesmo em situações de bastante dificuldade, seja infecções, quedas, tentar ainda assim manter seu rendimento máximo e suportar toda a demanda de 3 semanas de corrida, né? E eu, particularmente, tinha uma relação muito próxima com o Richard, né? Era também um lado de torcedor, assim, né? Na questão de buscando, claro, não só a equipe, mas pessoalmente torcendo muito para ele que ele conseguisse mais uma vez vencer o Giro e dessa vez pela nossa equipe. Foi, assim, bastante triste na última etapa, ficar ali tão perto, mas faz parte, né? O esporte de alto rendimento é assim. Naquela etapa em questão, né, como é uma chegada em Porto, o carro médico, onde o médico fica geralmente é o segundo carro, a gente fica bastante distante, né, do pelotão e principalmente do primeiro grupo ali. Então você acaba tendo que descobrir o desenrolar da corrida muitas vezes pela TV, pelo celular e pelo rádio de comunicação, né? Então acabou sendo assim um pouco frustrante nesse aspecto e você tem que estar ao mesmo tempo pronto para dar um suporte necessário, porque como ele estava com a camisa rosa, né, termina a etapa, tem toda a questão de protocolo, tem exame de doping, então assim você tem que dar um suporte naquele momento tão difícil para o atleta que está frustrado, obviamente, com as questões, e tem que encarar em mais um dia, mais uma etapa, e pensar que ainda dá, buscar estratégias para o dia seguinte. Então, acho que foi um momento, uma vivência muito grande e acho que muito importante também. E pensando numa grande volta, né? E esse ano que você viveu efetivamente toda a preparação, seleção, antes até, né? Eu, de acompanhar o Aitor de uma maneira mais próxima, eu sei que já das semanas muito antes, são muito intensas para vocês do corpo de planejamento médico, já tentando prever, olhar cada atleta, como está o estado de saúde, análises, um acompanhamento enorme, né? Funciona um pouco todo esse pré-prova para ter certeza de que vocês escolhem e chegam da melhor maneira possível no evento. Olha, existe sim toda essa preparação, porque assim, os grandes eventos, né, o Giro, o Tour, a Volta, período das clássicas ali, mas falando dos grandes tours de 3 semanas, aquela fase ali é a fase, digamos, final, que o atleta tem que estar no ápice da performance. Então, os meses, né, os meses antecedentes, principalmente, por exemplo, para o Giro, esse primeiro trimestre, toda a preparação na fase fora de temporada, e aí a fase inicial de preparação, as corridas, que são corridas de desenvolvimento para aquele atleta, e ao mesmo tempo o monitoramento de
da saúde, e aí em questão nutricional, sono, recuperação, para que ele consiga treinar de maneira efetiva, o melhor possível, para atingir todas as valências, para que ele chegue naquele evento específico, no caso do giro, por exemplo, no pico da performance. Então, tem toda essa preparação, e a equipe médica, nutricional, a gente trabalha muito em proximidade, buscando justamente isso, assim, né? Ajustar tudo que é possível ajustar e melhorar, porque o atleta chegue à sua melhor forma possível dentro do objetivo esperado. Mas eu imagino, Rafael, que seja muito frustrante ter que partir do corpo médico uma opinião de que aquele ciclista não deveria ser convocado, ou até mesmo de discutir com o diretor de equipe, né, o diretor esportivo, a substituição de um ciclista por outro. Chegou a acontecer isso nessa temporada? Vocês chegaram a ter que sugerir ou se reunir com o dirigente para orientar nesse sentido? Sim, muitas vezes a gente tem que... O papel, digamos assim, da equipe médica nutricional, performance, né, nesse aspecto, é dar o máximo de informação possível para que a seleção, a escolha dos atletas que vão compor de volta seja mais assertiva possível. Muitas vezes a gente tem que informar, olha, em função desse quadro, vamos supor uma infecção, né, muito próxima ou ao início do giro, do Tour, que isso vai de maneira importante, significativa, limitar a performance, isso tem que ser informado e muitas vezes é uma decisão, não uma decisão final médica, mas parte médica tem peso importante porque isso que pode afetar diretamente a performance. Da mesma maneira, digamos, da liberação ou a grande probabilidade que ele vai poder performar de maneira adequada. Por exemplo, uma infecção, um Covid pré-Tour de France. Vamos discutir como foi a recuperação, a evolução e quais as probabilidades baseadas na parte objetiva de treinamento, de perfil de potência e mesmo recuperação de qualidade de treinamento com a parte médica, e aí a decisão de, olha, muito provavelmente está liberado para correr o Tour, com desenvolvimento talvez na primeira semana, sem estar 100% da forma, mas que ao chegar da segunda e terceira, onde é tudo decidido, estará apto a performar. Então tem sempre essa discussão. A palavra final, a não ser que seja uma questão que envolva risco de vida, situações bastante graves para o atleta, ou mesmo, né, para não expor o atleta a um risco desnecessário, ou mesmo uma seleção que vai ter pouca efetividade, vem dos diretores e da própria questão do que a gente chama de senior management, né? A parte que faz a gestão e a decisão final das questões de seleção, né? Muitas vezes baseado no fator médico, muitas vezes o fator médico mais questão de performance ou fatores externos, coisas específicas que o atleta está passando, né? Tem toda uma questão que envolve o atleta. Rafael, a equipe Ineos, que sobre o patrocinador anterior subiu a barra de inovação, de ganhos marginais, a frase que ficou famosa, e hoje em dia existe uma série de aparelhos para medir HRV, glicose, acidez de suor, além de frequencímetro, além de medidor de potência. Quais desses indicadores a equipe médica acompanha durante o ano para monitorar o atleta e ver quão apto ele está ou quão ele precisa de uma pausa no meio da temporada? Existe uma série hoje, né, disponíveis de parâmetros que você pode utilizar não para decidir isoladamente, mas para facilitar o entendimento. E aí entram as questões de perfil de sono, variabilidade cardíaca, a questão de monitoramento da progressão da frequência cardíaca em relação à carga de treinamento, ou mesmo em repouso, né? Sugerindo muitas vezes um processo infeccioso, alguma questão relacionada, um excesso de treinamento, que pode ser uma tendência, né? Uma maior probabilidade, e aí você entra em uma discussão mais próxima com o treinador, com o próprio atleta, tentando entender o que está de fato acontecendo, porque muitas vezes o que você vê no perfil de treinamento não necessariamente reflete só a carga do treino, né? Tem a questão de fatores familiares, como é que está a recuperação, fatores estressores, está divorciando da família, teve uma perda importante na família, uma situação. Então, tem uma série de fatores que podem justificar aquilo ali. Então, o papel é tentar juntar o máximo de informação colhida e aí trazer para a discussão. E muitas vezes acaba não encontrando um ponto específico, mas a ideia é sempre
aglomerar o máximo de informações, desde questões também, parâmetros não só tecnológicos, mas parâmetros de avaliação sanguínea, exames laboratoriais. Então tem todo como se fosse um perfil do atleta que você vai monitorando ao longo da temporada para tentar sempre antecipar questões, ou quando não é possível antecipar, ver de maneira muito precoce mudanças. Até falando sobre isso, que eu acho que era um pouco o conceito inicial da ideia do programa, que é tocar nessas análises, nesses exames e todo esse acompanhamento que é feito ao longo do ano, mas, sobretudo, utilizar esse período que a gente vive agora, né, que seria aí pré-training camps, ou estão começando, os atletas profissionais estão voltando a treinar a sério, se preparar, ter objetivos, entender que exames são feitos. Vamos pensar cardiológico, respiratórios, análise de sangue, e como é feito esse acompanhamento ao longo do ano, né? Da saúde dele. Como funciona esse processo? Nossa equipe acaba fazendo uma avaliação terminada a temporada, né? Em outubro nós fizemos que a gente chama de camp, mas um camp focado mais para um camp quase médico, assim, né? Para atividades médicas, algumas questões de encerramento de temporada. Já. A gente acaba antecipando, porque muitas equipes fazem mais início de dezembro. Nós, particularmente, fazemos um pouco antes, até para os atletas não estão treinando, então não tem um impacto na rotina de treinamento. E, ao mesmo tempo, a ideia é identificar fatores que tenha tempo hábil para intervenção ou mudança antes da temporada, que seria já ali, começado dezembro, o período de treinamento. Existem uns exames, de certa forma, obrigatórios para exclusão ou minimizar risco cardiovascular, que é a grande questão na maioria dos esportes, né, no ciclismo, a avaliação periódica da FIFA, atletas de luta, natação. Então, tem o pacote cardiovascular que é necessário por questões de proteção. O que a gente faz é muito mais amplo. Acaba incluindo avaliação desde oftalmológica, dermatológica, dentária, respiratória, cardiovascular. Alguns atletas acabam fazendo alguns exames mais adicionais, no caso de questão vascular, especificamente, para busca de alguns fatores que são mais presentes em ciclistas, que seria a exclusão de endofibrose e de artérias ilíacas, e algumas avaliações relacionadas ao padrão de base e concussão. Então, a ideia é fazer um pacote bastante amplo de avaliação inicial. Primeiro, para a identificação de fatores de risco, que desde risco relacionado à saúde, mas principalmente também a performance, e para ter um padrão de comparação. Então, se um atleta meu daqui 6 meses tem uma concussão, eu posso comparar como ele estava em período fora de temporada. Ou mesmo tem um episódio de síncope, numa fase preparatória, que é um desmaio, né? Preparatório ou durante uma corrida. Eu posso comparar isso com os exames que ele fez fora de temporada. Então, o padrão está igual, não teve mudança nenhuma, não é um fator de risco. Acho que essas adaptações aqui que eu estou encontrando são só adaptações de um atleta de elite. Então, tem toda essa questão de, claro, proteger e buscar minimizar riscos, mas também facilitar na gestão ao longo do ano e dar um suporte em questão de performance. A Ineos é muito conhecida pelo recrutamento e seleção de jovens talentos, né? E de gente muito boa que vai despontar. Pô, Magnus Sheffield deu as corridas que eu corri com ele lá no Tour of Pit, dando escapado, o próprio Pidcock, enfim, tem muita gente nova e muito boa e eles têm essa fama de ter um bom olho. Desde o ponto de vista médico, vocês participam também, vão pensar, vem um menino novo aí que pode ser um grande potencial e vocês veem um futuro talento. Você participa também de fazer algum tipo de exame, identificar algo que possa ser diferente naquele cara? Especificamente, a gente acaba buscando primeiro um histórico, né, de qualquer atleta que tem uma possibilidade ou está muito próximo de iniciar na equipe, até para questão médica prévia, né? Porque você pode ter um atleta muitas vezes com uma projeção, mas com um histórico médico talvez que dificulte, ou mesmo uma questão muito importante de saúde que não tenha sido informada, né? Mas principalmente ver o histórico médico, avaliação clínica e alguns parâmetros que talvez corroborem para essa robustez do atleta aí, para em questão de um bom perfil para desenvolvimento. Mas
muito baseado também nas questões mais relacionadas à performance, que aí é a evolução, são os parâmetros disponíveis para ver, quantificar e pontuar onde está esse atleta do ponto de vista de performance, e aí tentar trazer o máximo de informação possível da parte médica para essas decisões e planejamento. Dessa análise, Rafael, também inclui uma avaliação se ali tem alguma forma de falho, alguma trapaça na formação desse ciclista? O que muitas equipes e o que a gente assim, analisa é sempre a evolução desse atleta, né, nos últimos anos, até uma possível entrada na equipe Ineos e todo o histórico anterior, porque o que chama atenção muitas vezes pode ser um atleta que não tinha uma performance importante e num período específico teve uma mudança muito rápida e aí levando a questão de possíveis questões não, a parte ética, né, Exato. o que pode de fato estar relacionado a isso. Rafael, tem um caso famoso do Tom Simpson, né, que enquanto estava tendo lá o infarto dele, pedindo para botar ele de volta na bicicleta. E eu coloco esse contexto para um desafio, você falou do desafio da ética médica, que é inegociável, mas do desafio que você como médico tem em colocar o atleta de volta na prova, mas isso acelerando algum processo de recuperação que pode gerar algum dano mais na frente. Acho que essa é uma linha tênue que você, como médico do esporte, tem que administrar, né? Manter o atleta competitivo e jogando e pedalando, mas olhando a saúde dele de longo prazo. Exato. Acho que esse é o grande diferencial do médico de esporte, mas principalmente do médico de esporte que trabalha com alto rendimento. Acho que o meu papel é me desenvolver e ser o melhor possível e, ao mesmo tempo, ter uma experiência e uma capacidade de fator de decisão, de tomada de decisão rápida, pesando todos esses fatores. Porque, claro, quando tem uma questão que seria muito mais fácil, qualquer queda, eu falar, não, tá fora. Tá, né, do ponto de vista de risco, eu estaria me expondo muito menos e preservando 100% o atleta. Mas, ao mesmo tempo, é um esporte competitivo, a gente tem que tentar associar, ao mesmo tempo, proteger o atleta o máximo possível, mas, ao mesmo tempo, com uma decisão compartilhada, sempre avaliando a melhor evidência médica disponível para auxiliar e permitir que aquele atleta consiga se manter na corrida, né, e performar, mas ao mesmo tempo sem causar um risco, principalmente a longo prazo. Eu falo que o atleta, ele não é só atleta. Depois de terminado o período competitivo dele, ele continua sendo pai, ele continua sendo mãe, ele continua sendo, né, brincar, pegar o filho no colo, subir escada. Então, tem todas umas questões que é importante sempre trazer na discussão, na avaliação. Mas é um desafio, é o que me fascina particularmente na medicina esportiva, essa necessidade e a capacidade de tomar a decisão rápida baseada em risco. Cara, até você falando disso, eu lembro de uma conversa no começo desse ano, em Barcelona, com o Aitor, quando a gente sentou um pouco para falar do meu planejamento. E eu perguntei para ele a diferença de ter trabalhado em outras equipes, né? Ele veio da Astana e passou para Ineos, e justamente do papel, e um pouco tocando naquela questão, até falar de uma maneira clara, naquela questão do doping, uma vez que a Astana é uma equipe extremamente mal vista, né? Pode-se colocar assim no âmbito do que eles fazem por trás e do tratamento do corpo médico. E o ponto levantado foi justamente isso. E aí, um atleta é uma peça a ser utilizada e extraída o máximo da performance dele, custe o que custar dentro do que é legal, ou nós, como profissionais do corpo médico, de uma equipe, que a gente deve zelar pela saúde e bem-estar de longo prazo daquele atleta. E aí? Que tipo de profissional você quer na tua equipe cuidando? Porque você tem dois caminhos. Então, mas deixa eu trazer um dado aqui. Recentemente, a gente teve o caso da lesão do Neymar na Copa do Mundo, onde eu consigo enxergar o interesse da delegação e talvez do próprio Neymar de acelerar ao máximo e fazer tudo que puder para voltar a jogar, mas do clube dele com receio de que estado o Neymar vai voltar para o clube depois da Copa. E o que acontece com a carreira dele. Então, eu não sei nem se é ética ou se são interesses diferentes, são motivações diferentes. Não tem certo e errado. Depende do tamanho da faca no pescoço, né? Eu acho que o ponto de vista ideal é sempre de respeitar a saúde, né? Mas depende do quanto que aquilo é importante pro projeto como um todo, pra carreira do ciclista ou do jogador de futebol, pro clube. Então, acho que esse é o maior risco, né, Rafael? Mas eu tenho bem claro, assim, para mim, minha linha de trabalho, assim, que o papel do médico
nesse caso, né, o médico do esporte é, de certa forma, garantir como se fosse a imparcialidade do atleta, proteger o atleta, barrar o atleta, para que essas pressões externas o médico seja capaz de bloquear, no sentido de manter um diálogo muito franco, qual o tipo de lesão ou de doença, o que está de fato acontecendo, ser muito sincero, principalmente, diretamente, primeiro, com o atleta. Olha, a tua situação é a seguinte, os riscos são A, B e C, possibilidades, saindo da corrida esse panorama, se mantendo na corrida tem esse panorama, e eu vou te avaliar todos os dias e a gente vai buscando, se isso mudar para um perfil diferente de agora, a decisão vai ser provavelmente essa ou se vai ser aquela. Então, ser muito sincero primeiro com o atleta e aí trazer essa informação, deixar o atleta seguro que ele pode contar com você, que ele sabe que você está buscando o bem dele acima de tudo, fazer que ele faça parte da decisão, porque às vezes pode ser no último Tour de France, como atleta, estou com 38 anos, para mim, a minha linha meu limiar de dor é mais alto. Eu vou até o limite, se a hora que não der, eu desisto. Diferente de um atleta com 18 anos, primeira participação no Tour de France, indo mais para ganhar bagagem, com aí pelo menos 10 anos na carreira adiante. Qual o impacto ruim, né, negativo que eu posso dar na minha carreira ou na carreira do atleta, né, como médico, se eu forçar que ele se mantenha. Então, esse é o papel da equipe médica que eu vejo, ter essa proteção e barrar e proteger o atleta e dar o máximo de informação possível, e isso é muito honesto com as expectativas e realista. E aí sim entrar num grupo que aí entra uma discussão, que entra a opinião do atleta, a questão dos interesses como equipe, interesse do treinador, da equipe como objetivos para aquela competição, mas o foco principal tem que ser participativo o atleta. Considerando um pouco o fator psicossomático do atleta, né? Porque dependendo do que você, como médico, do teu conhecimento, você transmitir para ele, você pode fazer ele crescer, como pode desmoronar ele totalmente na competição, né? Tem um fator muito delicado. Mas, cara, indo para o outro lado também, a quem tá aqui, você que tá escutando aí e quer saber, cara, sensacional, né? Mas posso aplicar no meu dia a dia como atleta amador, ou um profissional atleta, não um atleta profissional, do conhecimento que você tem de acompanhamentos que são importantes. Vamos pensar para quem está se propondo a fazer um Brasil Ride, fazer um Ironman, fazer um Letap do Tour. Que acompanhamentos, desde o ponto de vista médico, são importantes que eu busque fazer? Eu acho muito importante ter um perfil cardiovascular, avaliação cardíaca, ter uma ideia de a capacidade metabólica, a avaliação ergospirométrica, acho muito interessante, e um perfil metabólico e mesmo sanguíneo, porque tem que estar preparado para desenvolver, senão, ao invés de eu buscar e melhorar minha questão de saúde, eu posso estar causando mais dano do que benefício. Então, eu acho muito importante a avaliação com o médico do esporte nesse aspecto, sabe, para ter uma avaliação primeiro, ter um parâmetro onde eu estou, e aí para onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo. O objetivo em 3 anos é correr uma maratona. Então, vou te ajudar nesse aspecto de progressão. E aí fazer esse monitoramento e junto com o treinador, junto com o nutricionista, junto com a equipe multidisciplinar, ser o facilitador desse processo. Então, essa é uma mudança que eu vejo na especialidade, que cada vez mais os atletas amadores têm contado com o médico do esporte para essa jornada, digamos assim, né, entre o meu objetivo futuro e a condição onde eu me encontro agora, para dar esse suporte que eu acho fundamental, ter toda essa equipe multidisciplinar, mas um médico do esporte fazendo parte disso, acho muito importante. Rafael, no seu setor de atuação da medicina do esporte, tem uma evolução notável nesse processo de recuperação. Então, você acompanhou literalmente na primeira pessoa o caso do Bernal, nós acompanhamos de longe o Froome, na própria Ineos, ano passado, o Pidcock, que teve uma fratura de clavícula e poucos dias depois estava competindo de volta. O que possibilitou essa volta mais rápida e mais segura do atleta depois de um acidente? Acredito que uma série de fatores, né, desde a questão dos materiais ortopédicos e cirúrgicos, cada vez mais de maior qualidade, permitindo uma fixação e uma estabilização de fraturas e aí, consequentemente, uma mobilização cada vez mais precoce. O papel fundamental do fisioterapeuta nessa etapa de tanto inicial, né, quanto pós-cirúrgico, pós-trauma ou pós-lesão, seja ela musculoesquelética, ou lesão muscular, ou
tipo de lesão específica, mas também nessa transição de retorno ao esporte. E os fatores de suporte externo, né? Acho que a questão nutricional é extremamente importante. Hoje a gente tem, e mesmo esse monitoramento das qualidades do atleta, seja ela fisiológicas quanto a progressão de treinamento. Então, dá para ter uma ideia muito mais objetiva, que antes, muitos anos atrás, era muito mais subjetiva, né? Era muito mais no eu acho isso, eu acho aquilo, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Hoje se consegue ter uma recuperação muito mais assertiva, né? Além dos métodos de própria fisioterapia disponíveis. Hoje você consegue utilizar métodos de compressão com baixa temperatura, com crioterapia combinada. Hoje você consegue utilizar restrição de fluxo sanguíneo para aumentar o ganho de massa e acelerar essa recuperação, coisas que demoravam meses, você consegue recuperar em semanas utilizando essas ferramentas. Então, tem uma série e mesmo a mensurar qual é o nível de força desse atleta, como ele vai estar em 3 semanas, como ele vai estar em 1 mês e meio. Então, você consegue ter uma avaliação mais real e muito mais objetiva, e aí ser muito mais assertivo nas decisões. Antes muitas das decisões eram muito baseadas em experiência prévia ou achismo. Hoje você consegue ter muito mais objetiva essa decisão. Rafael, eu imagino que ser médico de uma equipe de ciclismo traz um imponderável que são os acidentes, né? Eles fazem parte do pelotão e isso muda planejamento, sonhos, afeta muito. Mas numa equipe como a Ineos, eu imagino que vocês tenham aí algumas metas e que coisas que vocês são capazes de evitar e que vocês trabalhem para isso. Assim, por exemplo, não ter um ciclista com sinais de anemia ou, sei lá, cãibras ou gripes virais, né? Assim, existe isso? Você tem um plano ideal, assim, que você gostaria, quando você pensa em 2023, o que você não gostaria de ver acontecendo dentro do seu grupo de atletas? Sim, como departamento médico, nós fazemos essa monitoramento, né, durante a temporada e temporadas prévias, para ter um comparativo também, e o que buscamos para uma temporada seguinte. Então, a questão dos traumas, das quedas, né, das colisões, a análise é sempre o que dentro desses, vamos lá, 20, por exemplo, episódios de queda. Dessas 20, quantas eram passíveis de prevenção? Olha, todas foram relacionadas a que o atleta da frente caiu, não tinha como frear, não tinha por onde sair, não tinha como escapar. Nesse caso, por exemplo, não tem muito o que fazer. Agora, dessas 20, 10 foram porque questão técnica do atleta, questão mecânica, tentar entender um pouco onde a gente pode, talvez de maneira médica, informar, avaliar e trazer essa informação para a equipe, e ao mesmo tempo pensando em doenças, né, tentar maximizar a disponibilidade do atleta para treinamento e para corrida, né, que é a availability do atleta para a equipe. E aí, entrando em questões preventivas, porque não basta só os cuidados em corrida, né? Que desde prevenção de infecção, higiene das mãos, a distância entre as pessoas, os cuidados nutricionais em corrida. Extremamente importante o que o atleta faz quando ele está em casa, com relacionamento com os filhos, com amigos, maneiras do dia a dia de higiene pessoal. Então, todas essas questões, e mesmo parte alimentar, para uma prevenção, buscando otimizar o quão disponível ele vai estar para a temporada, e aí, consequentemente, consegue comer bem, dormir bem, treinar bem, não ter lesões ou não ter infecção, esse atleta invariavelmente vai estar disponível para o que ele busca e para ter o rendimento esperado. Você é médico, mas também é ser humano. E lembrando do Tour, do Pidcock, com a habilidade que ele tem, aquele mergulho que ele deu naquela descida durante a etapa, que não tinha guarda-reio, não tinha proteção, você olhando aquela imagem, falei, meu Deus do céu! É um pouco quando a gente é criança e está começando a jogar videogame, que você faz assim, né, com o controle, né, você vai virando o controle, era basicamente quem estava dentro do carro vendo a imagem, trazendo junto para segurar ele, né? Ou com a cabeça fazendo peso para o lado contrário, né, como se fosse aí nós brasileiros comparando as curvas que a gente viu o Ayrton Senna, né, puxando assim para manter ele na pista. Mas é isso, assim, né? É emocionante. Acho que o médico do ciclismo, o médico do esporte, mas principalmente o médico do ciclismo é um dos poucos médicos, eu acho que durante o trabalho você torce
mentalmente para não precisar trabalhar, principalmente numa descida, né? Ou numa zona muito perigosa, porque você está pensando na saúde e na integridade física daquele atleta. Então, você vai atento, né, preparado, mas mentalmente pensando, né, fica aí, fica bem, protegido, que nada te aconteça, assim, né? Então, é uma mistura assim, de sensações dentro do carro, assim. Rafael, é difícil estar conversando com você e não ver um monte de perguntas. E uma que me vem, quando eu estava acompanhando o recorde da hora do Top Gun, do Felipe Gana, memorável, né? E com toda a tecnologia e conhecimento que foi aplicado ali, mas sem dúvida nenhuma o talento e a força dele acima de tudo. Na transmissão foi mencionado que ele estava usando um sensor no ânus de telemetria. O quanto a telemetria está evoluindo em ciclismo de permitir que o carro de apoio, ou no caso de uma pista, você monitore no limite do que a regra permite como o atleta está se comportando e ajude numa tomada de decisão ou ajude até na hora do rádio do diretor desportivo? De certa forma, acho que ter um limite para isso acho que é saudável, porque aí entra muito a questão da habilidade individual do atleta, de certa forma, de tomada de decisão, de interpretar, de como eu vou ler essa corrida, porque hoje muitas vezes um atleta quebra o potenciômetro ou perdeu, né? Caiu ali, perdeu o Garmin, seja ele amador ou profissional, né? Pode dar uma pane no atleta, né? Pega um atleta mais jovem que nunca treinou ou nunca se conheceu sem os dados objetivos, como eu funciono de maneira subjetiva, né? Fica um pouco complexo. Então, acho que é interessante quando a gente olha o que pode ser utilizado do ponto de vista objetivo, mas, ao mesmo tempo, tem um limite, tem um controle interessante do ponto de vista da competição, da qualidade da competição e das capacidades individuais de cada atleta de interpretação e de saber jogar o jogo, né? Saber se posicionar ali. O fator humano, né? Decisão, exato, quando atacar, quando não atacar, não só quando o meu monitorzinho ali vai mostrar, né? Quando eu tiver a interpretação, não, agora é o meu momento. Então, acho que é uma complexidade, né? Notando aqui, essa mudança do Qatar para Andorra fez bem pro teu ciclismo, cara. Você já tá tirando do âmbito só esportivo, já tá entendendo muito mais do que na nossa conversa alguns anos atrás, já nota, tá pedalando mais. Como que tá, por sinal? Quando eu for ir para Andorra fazer um training camp, eu vou sobrar ou não? Como vai ser o esquema? Não, tenho treinado muito pouco. No Qatar tinha uma questão que era a questão mental, porque lá é tudo plano e limita muito, assim, né? Essa questão específica, assim. Encontrar um trajeto, um percurso bacana. Aqui, o que menos tem é trajeto plano. O Rafa é dos meus. Ele não pedalava no Qatar porque era muito plano, não pedala em Andorra porque tem muita montanha. Ô, Rafa, agora entrega aí, porque vocês jogaram bola nesse training camp aí do final de ano. Quem da Ineos aí dá pra fazer uma pelada aí de amigos da bola? Quem tem alguma habilidade lá no jogo? Ou quem ficou devendo? Olha, dos ciclistas ali, eu acho que todo mundo tá no esporte correto, sabe? Não tem ninguém que escapou aí. Não, esse aí não tá dentro do futebol. Os jogadores de futebol são ótimos ciclistas. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.